Olá, o meu nome é Luís Alves e seja muito bem-vindo ao Live Performance TV. Neste que é o primeiro episódio do ano de 2018, eu quero começar com o pé direito aqui no canal do YouTube. Então eu hoje vou-lhe falar sobre o primeiro passo para atrair prosperidade financeira. Agora que passou o Natal e que passou a passagem de ano ao Réveillon, as nossas contas bancárias estão um pouco fragilizadas, ou seja, nós tivemos as compras das prendas ou presentes de Natal, nós tivemos as viagens e celebração da passagem de ano, então neste momento nós precisamos de reequilibrar as nossas finanças. E nada melhor do que falar sobre prosperidade financeira neste primeiro vídeo do ano, para que você possa criar uma mudança nos seus hábitos e essa mudança vai fomentar aquilo que é prosperidade financeira na sua vida. Em 2012, eu tive uma grande transformação no campo financeiro na minha vida. Eu penso que a lei da atração sempre foi presente desde os meus 12, 13 anos, mas a parte financeira foi uma parte que eu sempre tive dificuldade em gerir. Eu conseguia atrair dinheiro até mim, mas nem por isso eu tinha prosperidade financeira. E nós temos que, para perceber o que é prosperidade financeira, temos que pensar naquilo que é o significado de prosperidade. Prosperidade não significa ter em excesso, ou seja, isso significa ter abundância. Prosperidade significa eu poder crescer mês após mês, ano após ano, e neste caso específico, na parte financeira. Ou seja, como é que eu posso todos os meses ir fazendo crescer a minha conta bancária e com isso, obviamente, conquistando um melhor estilo de vida. Em 2012, tal como eu estava a dizer, eu tive uma mudança muito grande naquilo que era a minha parte financeira. Isto porque, infelizmente, nas nossas sociedades, e estamos a falar não só em Portugal, como no Brasil, como em grande parte do mundo, há uma parte que está, em minha opinião, que está em falta naquilo que é o sistema de educação convencional, que tem a ver com educação financeira. Nós não aprendemos a lidar com dinheiro. Nós aprendemos que para ganhar dinheiro nós temos que trabalhar, mas não sabemos o que fazer depois de receber esse valor, ok? Então, aquilo que acontece muitas vezes na nossa vida é a falta ou a ausência de educação financeira. E muitas das dificuldades que alguns de vocês passam têm a ver precisamente com isso, com nós não termos uma base sólida de educação financeira que nos permita gerir as nossas finanças e poder criar um caminho de prosperidade financeira. Em termos de lei da atração, nós, para pensarmos sobre este primeiro passo para criar prosperidade financeira ou para atrair prosperidade financeira, nós temos que pensar nos conceitos mais básicos da lei da atração. O conceito mais básico ou mais linear da lei da atração diz que semelhante atrai semelhante. Então, por outras palavras, para que eu possa atrair para a minha vida prosperidade financeira, eu tenho que hoje, no presente, me sentir uma pessoa financeiramente próspera. E aqui é que está a grande dificuldade. Você pergunta-me assim: Luís, como é que eu, que mal consigo pagar as minhas contas, posso me sentir uma pessoa financeiramente próspera hoje para poder atrair mais prosperidade para o futuro? E aqui está o grande segredo e algo que eu também tive que aprender e aprendi através de estudo de muitos daqueles que são os principais educadores financeiros internacionais, e eu aprendi a implementar uma mudança naquilo que era a minha vida diária e essa mudança fez toda a diferença. E a partir do momento em que eu a consegui implementar, eu comecei a prosperar ano após ano. E aquilo que eu vou falar hoje, para muitos de vocês vai parecer que está alinhado com uma postura de escassez. Eu posso lhe garantir que não está. É só aparentemente. Ou seja, esta falsa postura de escassez é um meio para atingir um fim. Eu vou-lhe falar sobre poupança e hábitos de consumo. E é precisamente aqui que tudo começa. Ok? Ora bem, se eu, para atrair prosperidade financeira para a minha vida, eu tenho que me sentir uma pessoa próspera hoje, em termos financeiros, então a única forma que eu tenho de o conseguir é se eu chegar ao fim do mês e começar a ver abundância financeira. Ou seja, se todos os meses eu vir dinheiro a sobrar. Isto vai me permitir entrar num alinhamento de prosperidade financeira. Se eu todos os meses olhar para a minha conta bancária e vir que o dinheiro que eu recebo, ou seja, aquilo que é o meu rendimento ou do agregado familiar, não chega para pagar as contas ou é apenas certo para pagar aquele valor que eu tenho fixo todos os meses, eu nunca vou conseguir sentir-me próspero, sentir-me abundante. Então aqui o principal segredo está em nós mudarmos essa realidade como o primeiro passo. Ou seja, para que eu consiga olhar todos os meses para a minha conta bancária e sentir-me bem porque chego ao fim do mês e antes de receber o meu salário ainda me sobrou alguma coisa, eu tenho que fazer alguns hábitos ou fazer algumas mudanças nos meus hábitos de consumo.
Então, aquilo que eu aprendi na altura foi que, e isto pode lhe parecer uma coisa estranha, porque você provavelmente diz assim: Luís, eu ganho pouco, como é que eu vou conseguir fazer isso que o Luís está a dizer? Eu posso lhe garantir que aos poucos nós vamos treinando e vamos recondicionando os nossos hábitos para conseguirmos chegar a este ponto. Uma coisa que eu aprendi com os meus educadores financeiros é que o meu custo de vida fixo, ou seja, aquilo que são as minhas despesas fixas ao fim do mês, não devem ultrapassar 50% daquilo que é o meu valor que eu recebo. Ou seja, o meu rendimento mensal deve ser, vamos supor que vamos fazer aqui um exemplo, vamos supor que eu recebo 1000 ao fim do mês, não interessa a moeda. Os meus gastos fixos devem ser até 500, ok? E você diz assim: Luís, isso é impossível, não dá. E eu vou-lhe provar que é possível, talvez não uns 50, mas muito próximo disso. Em 2012, eu tinha um estilo de vida equilibrado, eu tinha uma vida financeira equilibrada, mas nem por isso eu sentia que iria prosperar. Ou seja, passavam uns meses, passavam uns anos, eu não ganhava nem mais nem menos. Os meus custos eram fixos e eu ganhava apenas para conseguir manter aquele valor, mas não me sobrava muito ao fim do mês. E eu quis mudar isso. E tudo começou precisamente por começar a fazer uma avaliação daquilo que eram os meus hábitos de consumo. Então eu comecei a perceber o seguinte: haviam alguns hábitos e algumas contas que eu tinha ao fim do mês que eram contas que derivavam daquilo que era um hábito social. Ou seja, não eram coisas necessariamente que eu usufruía, mas coisas que eu fazia porque toda a gente fazia. Ok? E onde é que eu comecei? Onde é que começou toda esta história de recondicionamento mental em relação àquilo que eram os meus hábitos de finanças, os meus hábitos de consumo? Eu comecei por perceber, por exemplo, que eu tinha um pacote de televisão com 300 e qualquer coisa canais, e que raramente via televisão. Sempre que eu consumia conteúdos, eram séries ou seriados e filmes, e muitas vezes eu recorria à internet, ou seja, através de serviços de subscrição semelhantes, por exemplo, ao Netflix. Não estou aqui a fazer publicidade, apenas para lhe dar um exemplo. Eu escolhia aquilo que queria ver, o programa que eu queria ver, o filme que eu queria ver, o documentário que eu queria ver, e via. Então, na prática, estava a pagar por um pacote de televisão que, na verdade, eu não usufruía apenas porque toda a gente com quem eu convivia, portanto, o meu grupo de amigos, toda a gente tinha pacote de televisão em casa. Então, a primeira grande decisão que eu tomei foi cortar o pacote de televisão por assinatura que eu tinha em casa. E logo aí foi uma poupança imensa. Portanto, isto vamos falar em reais e depois vou tentar fazer uma conversão para euros. Eu poupei logo imediatamente 200 reais ou 50 euros só por cortar o meu pacote de televisão. Eu continuava através da internet a ver, portanto eu tinha o computador ligado à televisão e continuava a ver os meus programas favoritos, mas não tinha essa despesa fixa que na verdade eu não usufruía dela. Eu não via canais generalistas, o conteúdo era extremamente negativo, era uma fonte de energia nociva, o tal lixo que eu digo que nós consumimos todos os dias. E depois comecei a pensar naquilo, todas as outras contas fixas ao fim do mês. A conta de telefone. Eu tinha um pacote, por exemplo, uma assinatura de telefone de minutos, não é? E comecei a perceber que grande maioria das chamadas ou das ligações que eu fazia ou recebia, portanto, das minhas comunicações de telefone, eram as pessoas que me ligavam a mim e não eu que ligava para elas. Então, o que é que eu fiz? Eu passei o meu pacote de assinatura para um pacote pré-pago, ou seja, um cartão recarregável que eu utilizava à medida, ou que ia carregando à medida que ia necessitando. Então, só aí foi mais 200 reais de poupança, ou seja, mais 50 euros de poupança. A mesma coisa aconteceu com o pacote de internet. Eu, na altura, não tinha grandes opções em termos de internet e fui por aquela que era mais simples. Então, na altura, o serviço de internet, e eu que trabalho todo, ou o meu trabalho é todo baseado em serviço online, eu pagava um pacote de internet caríssimo. Não é? Para vocês terem ideia, os meses em que eu gastava menos internet, a conta vinha na média dos 400 reais, ou seja, 100 euros. Então, o que é que eu fiz? Eu tentei encontrar uma alternativa para que eu conseguisse não só pagar menos, mas continuar a usufruir daquilo que eram os serviços que eu precisava. Então, eu descobri uma empresa que me oferecia portanto, um pacote de televisão 4 vezes menos no valor, portanto, apenas 100 reais, ou 25 euros sensivelmente, e que me oferecia 4 vezes mais velocidade em termos de tráfego. Sem limite de navegação, sem absolutamente nada. Ou seja, eu tinha uma conta fixa, não tinha uma conta oscilante como acontecia anteriormente. Logo aí, uma poupança maior.
A mesma coisa acontecia, por exemplo, com o consumo de energia elétrica. Eu tinha uma conta, mais ou menos em média, em torno dos R$1.000. Isto em euros, 250 euros. E eu comecei a tentar perceber o seguinte: como é que eu, continuando a manter o estilo de vida que eu tenho, com a comodidade e com o conforto que eu preciso para a minha vida, consigo reduzir a minha conta de energia? E então eu comecei a fazer aquilo que foi um uso consciente de energia. Então comecei a trocar, por exemplo, as minhas lâmpadas por lâmpadas LED, comecei, por exemplo, se estava, por exemplo, no escritório, desligava a televisão, desligava tudo na outra divisão onde estava, comecei a ter uma moderação maior, por exemplo, na iluminação exterior da minha casa e pôr lâmpadas, portanto, mais económicas. E comecei a mudar os meus hábitos em termos de consumo de energia. E comecei a perceber que, aos poucos, eu consegui manter o meu estilo de vida inalterado, portanto, eu conseguia continuar a fazer as mesmas coisas, mas, ao mesmo tempo, a minha conta de energia baixou 60%. 60% de poupança que eu consegui apenas fazendo pequenas mudanças no dia-a-dia. Não deixar, por exemplo, luzes acesas quando não estou naquela divisão. Portanto, se saio daquela divisão, eu desligo e depois acendo caso volte novamente. Portanto, pequenas coisas que nós inconscientemente nem pensamos, como, por exemplo, ter o computador ligado. Se eu não estou a utilizar o computador, eu desligo o computador. Isso não alterou nada naquilo que era a minha qualidade de vida. O que alterou foi aqui em questão de contas fixas ao fim do mês. A mesma coisa, por exemplo, em relação à alimentação. Em vez de estar fixo, ou, por exemplo, a uma marca de arroz ou de farinha ou de carne, eu comecei a procurar alternativas que mantivessem a mesma qualidade, mas a dar a chance a novas empresas, as novas marcas, para entrarem no meu lar. Ou seja, eu comecei a tentar encontrar produtos alternativos com o mesmo nível de qualidade, mas que me permitissem baixar o meu consumo. Portanto, resumidamente, aquilo que eu fiz foi alterar e tentar renegociar, encontrar alternativas, não mudando o meu estilo de vida. Portanto, a ideia aqui não é que você deixe de ter o estilo de vida que tem, mas sim encontrar alternativas que sejam viáveis para conseguir pagar menos, mas usufruir do mesmo tipo de produto ou de serviço. E aqui foi o grande segredo. Então, o que eu fiz foi mudar os meus hábitos de consumo e isso provocou, em termos geral, uma redução grande em termos de custos fixos ao fim do mês. Eu consegui reduzir inicialmente cerca de 40% nas minhas contas fixas. E obviamente o que é que acontecia? Quando eu chegava ao fim do mês e via esses 40% de poupança, eu sentia-me uma pessoa abundante. Eu via a abundância financeira na minha conta bancária. E isso permitiu-me começar a entrar na prosperidade, ou na sintonia, ou no alinhamento da prosperidade. Como eu via aquele dinheiro sobrar ao fim do mês, eu sentia-me estimulado para continuar a criar mais prosperidade, a fazer com que essa poupança aumentasse ao final de cada mês. E comecei também a sentir-me mais estimulado para encontrar novas fontes de rendimento. E isso não inviabilizou minimamente em relação aos meus sonhos. Eu continuei a ter sonhos, continuei a ter ambições, a querer elevar o meu estilo de vida, mas eu comecei a fazer os pequenos saltos no meu estilo de vida uma vez por ano. Ou seja, eu chegava ao mês de dezembro, via como é que tinha sido o balanço do meu ano financeiro e a partir daí tomava decisões que implementava no próximo ano. Ou seja, não é porque eu ganhava mais 50 naquele mês que eu ia consumir esses 50. Porque eu penso que o grande problema está nos hábitos de consumo. As pessoas pensam que para ter prosperidade financeira elas precisam de ganhar mais. Não, meus amigos. O primeiro passo para conseguirmos atrair prosperidade financeira é nós nos sentirmos prósperos hoje. Então eu tenho que conseguir fazer sobrar dinheiro ao fim do mês. E aqui está algo que é muito difícil para as pessoas. Mas eu posso lhe garantir, mesmo que você poupe 50 reais ou 50 euros neste mês e que no próximo mês continue a poupar esse valor, que já vai ser 100, portanto você vai juntando quase como se fosse uma poupança. À medida em que você vê esse valor crescer, você começa a entrar numa sintonia, numa vibração de prosperidade. E a partir daí você começa a ter um uso mais consciente daquilo que são os seus recursos financeiros e começa a perceber que o dinheiro pode realmente sobrar ao fim do mês se você estiver disposto hoje a implementar pequenas mudanças. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o financiamento bancário de habitação. Às vezes ir a um banco concorrente, renegociar a dívida e encontrar melhores taxas de juros, nós conseguimos baixar a prestação. Continuamos a usufruir da mesma coisa, mas baixamos a prestação. A mesma coisa, por exemplo, em relação à compra de um carro. Em vez de comprar um carro 0 km, um carro novo, comprar um carro seminovo. Comprar um carro com 5.000 ou 10.000 km que já vai ter um preço muito inferior, porque a partir do momento em que ele sai da loja, ele reduz imediatamente no seu valor de venda. Então nós aí podemos ter grandes oportunidades.
E você diz-me assim: Luís, mas o facto de eu estar a poupar não me vai fazer entrar numa vibração de escassez? E eu digo-lhe, isso pode, teoricamente, fazê-lo entrar numa vibração de escassez. Mas o resultado, ou seja, aquilo que você vai conseguir ao fim do mês, é tranquilidade, porque você vai conseguir poupar algumas coisas. Então aquilo que eu convido a fazer é: pesquisa alternativas para tudo aquilo que você já usufrui hoje em dia. Faça um uso consciente, por exemplo, de eletricidade, de gás e de água. Tente, por exemplo, utilizar alternativas em termos de alimentação, alternativas para aquilo que são os seus hábitos de consumo. E não é preciso, de imediato, que você ganhe mais para conseguir fazer prosperar. Ou seja, nós, para prosperarmos financeiramente, o primeiro passo não é ganhar mais, é conseguir, com os recursos que nós já recebemos neste momento, conseguir fazer mais por menos. Ou seja, fazer uma poupança. E a partir do momento em que nós conseguimos poupar, nós vamos sentir uma estabilidade e um equilíbrio grande em termos emocional e em termos energético, e isso é que nos vai fazer entrar no alinhamento da prosperidade financeira. Então, se você hoje ganha 1000 e tem de custos fixos 1000, você muito dificilmente irá conseguir prosperar. Você tem que conseguir manter o mesmo estilo de vida e baixar esses 1000 progressivamente. Para 900, para 800, para 600, não importa. Qualquer poupança que você faça vai fazer com que você chegue ao fim do mês, que você tenha dinheiro de sobra na sua conta bancária, e isso é que lhe vai ativar um gatilho mental para entrar no caminho da prosperidade. Então, este para mim é que foi o grande momento de mudança na minha vida. Conseguir manter o meu estilo de vida, mas mudar em termos de custos fixos. Nós podemos fazer poupança em todas as áreas. Não estou a dizer fazer poupança no sentido de restrição, mas fazer poupança no sentido de sermos inteligentes e de termos consciência financeira e educação financeira. Conseguir fazer mais ou conseguir fazer o mesmo por um menor valor. E a partir daqui, em termos de consequência, eu vou fazer com que me sobre dinheiro ao fim do mês. Dinheiro esse que me vai permitir entrar numa vibração de prosperidade financeira. E a partir daí, à medida que eu vou sentindo essa vibração totalmente alinhada com um fluxo do universo, eu vou crescendo mês após mês, ano após ano. Então não tenha medo de fazer mudanças na sua vida, não tenha medo de implementar alternativas. Desde que você consiga manter o mesmo estilo de vida e que vá poupando todos os meses, você vai conseguir começar a criar uma prosperidade financeira crescente. E isso é que vai ser importante para que você em 2018 consiga ter umas finanças mais equilibradas e consiga finalmente concretizar os seus sonhos. E agora eu pergunto-lhe, que mudanças é que você pode implementar na sua vida a partir de hoje, nos seus hábitos de consumo, e que lhe permitam chegar ao fim do mês e fazer com que o seu dinheiro sobre, para conseguir entrar nesta sintonia de prosperidade financeira? Partilhe a sua experiência nos comentários, a sua opinião é muito importante para mim. Se ainda não se inscreveu no canal, convido a fazê-lo hoje. Não se esqueça também de convidar os seus amigos, vamos fazer crescer esta comunidade, e convido também para se juntar a mim nas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Não se esqueça também de curtir e comentar este vídeo. Muito obrigado pelo tempo despendeu a ver este episódio, espero que ele tenha agregado valor à sua vida. Um forte abraço e até para a semana.